Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você já parou para pensar no impacto que a pornografia tem na sua vida? Não é apenas no momento em que ela é consumida, mas nos dias, meses e anos que vêm depois. Porque para muita gente a pornografia parece algo inofensivo, algo privado, algo normal, algo que todo mundo faz. Mas será que é realmente assim? Ou será que estamos lidando com um hábito que causa muito mais danos do que gostaríamos de admitir? Hoje eu quero conversar sobre isso, sobre o que a pornografia faz com a nossa mente, com os nossos relacionamentos, a nossa motivação e por que tantas pessoas estão tentando abandonar esse hábito. A pornografia nunca foi tão acessível. Basta alguns segundos, alguns cliques e existe uma quantidade praticamente infinita de conteúdo disponível. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer dispositivo. Nenhuma geração anterior teve acesso a algo assim. E esse detalhe é importante, porque nosso cérebro não evoluiu para lidar com uma quantidade tão ilimitada de estímulos. Durante a maior parte da história humana, experiências ligadas ao desejo aconteciam no mundo real. Elas envolviam interação humana, conexão, esforço, paciência. E hoje, tudo isso pode ser substituído por uma tela. E é aí que começam os problemas. Porque uma das primeiras consequências da pornografia é a forma como ela afeta o sistema de recompensa do nosso cérebro. Quando consumimos pornografia, recebemos uma quantidade grande de estímulos em pouco tempo. Novidade, excitação, variedade, tudo acontecendo rapidamente. O cérebro responde liberando substâncias associadas ao prazer e à recompensa. O problema é que, com o tempo, ele pode começar a se acostumar com esse nível de estímulo. E quando isso acontece, atividades normais da vida começam a parecer menos interessantes. Estudar parece mais difícil, ler parece mais cansativo, trabalhar parece mais chato. Até momentos simples de lazer podem perder parte do encanto, porque a nossa mente foi treinada a buscar algo muito mais intenso. Outro problema que a pornografia cria é a criação de expectativas irreais. Ela apresenta uma versão artificial da intimidade, uma versão editada, exagerada, construída para gerar estímulo, não para representar a realidade. E quando alguém passa anos consumindo esse tipo de conteúdo, pode começar a enxergar relacionamentos reais através dessa lente distorcida. As pessoas reais não se comportam como atores. Os relacionamentos reais não funcionam como vídeos. A intimidade verdadeira envolve vulnerabilidade, respeito, comunicação, paciência, coisas que raramente aparecem na pornografia. E isso pode gerar frustração, porque a realidade nunca consegue competir com uma fantasia cuidadosamente produzida. E existe também uma consequência que poucas pessoas gostam de admitir: o isolamento. Muitas vezes a pornografia se torna uma forma de escapar da solidão, do estresse, da ansiedade, da tristeza, dos problemas do dia a dia. E no começo isso parece funcionar. Por alguns minutos o desconforto desaparece, mas depois ele volta, e frequentemente volta ainda mais forte, porque a causa do problema nunca continua lá. A pornografia não resolve a solidão, não resolve a insegurança, não resolve a falta de propósito. Ela apenas oferece uma distração temporária, e quando a distração acaba, a realidade continua esperando. Talvez por isso tantas pessoas escrevam uma sensação de culpa depois do consumo. Não necessariamente por questões morais, mas porque percebem que estão usando aquilo como uma fuga. Uma fuga que não leva a nenhum lugar. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil pode ser quebrá-lo. Porque o hábito deixa de ser uma escolha consciente e se torna automático. Você nem pensa, apenas repete. E isso é perigoso. Porque qualquer hábito que assume o controle da nossa vontade merece atenção. E outro efeito frequentemente relatado é a perda de motivação. Pensa como a motivação funciona. Normalmente ela surge quando você tem uma recompensa que exige esforço. Você trabalha por um objetivo, estuda para aprender alguma coisa, se dedica para conquistar alguma coisa.
Mas a pornografia oferece uma recompensa imediata, sem esforço, sem espera e sem construção. E quando nos acostumamos demais com as recompensas instantâneas, o esforço necessário para alcançar objetivos reais pode parecer menos atraente. A vida começa a parecer difícil demais, lenta demais, complicada demais, quando na verdade ela sempre foi assim. Também existe a questão do tempo. Muitas pessoas acreditam que gastam apenas alguns minutos com pornografia, mas quando somamos esses minutos aos longos dos meses e dos anos, o resultado pode ser assustador. Horas, dias, semanas, talvez até meses inteiros. Tempo que poderia ter sido investido em aprendizado, exercícios, relacionamentos, projetos pessoais, ou simplesmente em viver experiências reais. Porque existe uma diferença enorme entre observar a vida através de uma tela e viver a própria vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que a pornografia realmente acrescenta à sua vida? Ela te torna mais feliz? Te torna mais confiante, mais realizado, mais próximo das pessoas que você ama, mais satisfeito consigo mesmo? Para muitas pessoas a resposta honesta é não. E talvez seja justamente por isso que tantas delas decidem parar. Não porque alguém mandou, não porque alguém julgou, mas porque perceberam que aquele hábito estava tirando mais do que entregava. Parar com a pornografia não significa que a vida será perfeita. Não significa que todos os problemas desaparecerão. Mas significa recuperar algo importante: o controle, a capacidade de escolher conscientemente o que fazer com o seu tempo, com a sua atenção, com a sua energia. E isso tem um valor enorme, porque a atenção é uma das coisas mais preciosas que possuímos. Aquilo que recebe nossa atenção acaba moldando quem nos tornamos. Talvez o maior problema da pornografia seja justamente esse. Ela promete prazer, mas muitas vezes entrega dependência. Promete satisfação, mas frequentemente deixa vazio. Promete conexão, mas pode acabar incentivando o isolamento. E quanto mais cedo percebemos isso, mais cedo podemos fazer escolhas melhores. Escolhas que nos aproximem da vida real, das pessoas reais, dos relacionamentos reais e dos objetivos reais. Porque, no final das contas, essas são as coisas que costumam trazer significado duradouro. Não uma tela, não um vídeo, não alguns minutos de prazer passageiro, mas aquilo que construímos ao longo da vida, com esforço, com presença e com intenção. Mas enfim, essa é só uma reflexão importante. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a pornografia tem causado mais benefícios ou mais prejuízos para a sua vida?